cura, ela parece com a cura do cego do Bartimeu, mas não é. Parece, mas não é. Então vamos lá. Verso 9. Mateus capítulo 9, verso de número 27. Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram e clamavam: Tem compaixão de nós, filho de Davi? E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então Jesus lhe tocou os olhos, dizendo: Seja conforme a vossa fé. Seus olhos foram abertos. E Jesus lhe ordenou terminantemente cuidado para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Quer fazer a mensagem fluir e fala, não conta para ninguém. E aí que dá certo. Você fala, você contar um segredo que você não conta para ninguém, 2 dias depois está todo mundo sabendo. Jesus sabia dessa estratégia. Bom, por que eu disse que aparece com a cura de Bartimeu, mas não é? Por conta do clamor dos cegos. Eles fazem o mesmo clamor que Bartimeu. Eles clamam, filho de Davi, tem compaixão de nós. Essa fala, ela é muito poderosa. Ô, Cristina, que saudade de você, Cristina. Tem dias que eu não te vejo. Te amo. Partindo de Jesus dali, 2 cegos seguiam. Cara, vem comigo nesse pensamento, nesse devocional dessa manhã, que não deu tempo de eu me preparar nada ontem, então vai fluir tudo aqui agora que Deus está falando. Mas como que cego segue alguém? Bom, para a gente que enxerga, seguir alguém, já viu aqueles famosos que estão andando, tem um monte de gente atrás deles, tenta segui-los, já dá trabalho. Agora imagina você sendo cego, esbarrando em todo mundo, você tendo que se movimentar pelo que você ouve, não pelo que você enxerga. Bom, aqui já começamos a ter um ponto nessa manhã. Aqui começamos a ter um ponto. Não andando pelo que vemos, mas por aquilo que ouvimos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No caso desses 2 cegos, eles não estavam ouvindo, eles estavam sentindo o verbo encarnado, a palavra de Deus que andava nas ruas de Jerusalém. Bom, eu não sei quanta dificuldade eles tiveram, eu sei de uma coisa, eles permaneceram até receber aquilo que eles tinham como convicção. E como eu sei que eles estavam andando por fé? Porque o próprio Jesus diz, se vocês crerem que eu posso fazer isso, vai acontecer. Eu não sei, na nossa jornada, ainda que nós achamos que enxergamos, de vez em quando, nós vamos precisar caminhar sem enxergar nada, só ouvindo. Sabe aquelas fases que a coisa está tão ruim que você pergunta para Deus, Deus, aonde o senhor está? O senhor ainda me ama? Eu ainda sou crente? O senhor ainda está comigo? Aí, de repente, é como se Deus desse só um farol alto, assim, um milagrinho, um oi, uma palavra profética. Alguém do nada lembra de ti, uma provisãozinha chega daqui, dali. Não resolve o teu problema. Você ainda continua andando como cego, mas você diz, bom, ele está perto, ele está aqui. Nesses períodos, é muito importante que você saiba que se ele está ali e não está fazendo, ele está esperando algo. E ele está esperando o que esses 2 cegos entenderam. Fé e reconhecimento. Os cegos começaram a gritar, filho de Davi. É interessante como que na Bíblia os cegos enxergam mais do que a multidão. Porque a multidão estava atrás de alguém que fazia milagre. Alguém que
Alguns achavam que era Elias, outros que era Moisés, outros que era um profeta, outros que era o próprio Messias, outros, cada um achava uma coisa. Mas estes cegos, o Bartimeu, quando eles gritam filho de Davi, eles estavam reconhecendo a messianidade de Jesus. Eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, o Machia prometido. Eles estavam reconhecendo que Jesus era aquele que a Escritura vinha o chamando e o falando sobre ele. E esse Messias, sobre ele, havia algumas questões, várias questões. E dentre elas, eu não vou aqui me atentar a todas as questões que determinavam que a pessoa era o Messias, mas a das principais é que os cegos veriam e os surdos ouviriam. Então, eles reconheceram pela fé que o Messias estava ali. Quando eles começaram a gritar, filho de Davi, eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias prometido. Enquanto tinha uma multidão andando atrás de Jesus para ver o que Jesus fazia e continuava cego, os cegos estavam enxergando aquilo que a multidão com olhos não via, que era Deus encarnado está andando entre nós. Aquele que tem poder, que a Bíblia garantiu que ele abriria a vista dos cegos, está perto de nós. Então, eles enxergaram o que a multidão não via, mesmo sendo cego. Bom, eu prefiro ser um cego que anda pelas ruas crendo do que aqueles que enxergam como os fariseus e que nunca o viram, mesmo olhando para ele. Jesus diz assim: vocês, fariseus, examinam as escrituras. Examinar é pegar uma lupa e procurar. E não me encontram. A religião, ela te dá o sentimento de que você conhece Deus. Porque você até vê, você até sente. Porém, você continua vazio, sem fé e sem milagre. Agora, quando você rompe com a barreira religiosa, daqueles que ficam examinando as coisas, que colocam um óculos teológico para tentar entender Deus, tem gente que, se Deus se movimentar de uma forma diferente, ele nem aceita, porque ele nunca viu aquilo. Agora, eu prefiro ser o cego. O cego está andando, ele não enxerga muito bem, ele é cego. Só que tem uma coisa: se ele sentir que Jesus está ali, eles vão caminhar, mesmo com dificuldade, para onde Jesus está indo. A Bíblia diz que Jesus chega na sua casa. E é interessante, só um parênteses aqui, que quando você estuda as Escrituras, você vê que Jesus tinha ao menos duas casas dele mesmo. Não era uma casa que ele ia. Tem gente que achava que Jesus era um mendigo, né? Um mendigo que não tinha onde dormir e ficava falando para as ruas. Não. Quando o André chama Pedro para ir ver aonde Jesus estava, eles vão para a casa de Jesus. Depois aqui você vê Jesus chegando na sua casa. Quando Jesus chega na sua casa, os cegos estão ali ainda, se aproximaram mais dele. Ah, ah. A visão natural é essa história que eu estou lendo, mas a meditação espiritual nessa manhã é: siga ele até que ele te introduza na sua casa. Eu vou capturar outro versículo que está em Cantares, que diz: o rei me introduziu nas suas recâmaras secretas. Venham, corramos pós mim, diz o noivo à sua noiva. Ele estava dizendo: entre nas minhas mansões celestiais. Então, o símbolo disso aqui é: mesmo cego, a tua fé vai te fazer entrar em lugares profundos em Deus, se você crê. Os olhos naturais daquele cego não tinham aberto ainda, mas eles foram até encontrar a casa do rei.
Você precisa ir para dentro do palácio celestial, ir lá aprender mistérios, ir lá conhecê-lo e prosseguir conhecê-lo. Você precisa se aproximar dele. Você precisa caminhar com ele até que ele te introduza nos lugares dos mistérios dele. Existem mistérios ocultos, Alex. Existem mistérios ocultos, Grace, que não são revelados a qualquer homem e mulher que vai num culto, bate palma, senta na cadeira e fala glória a Deus. Estes segredos estão bem perto do coração do Pai. E só aqueles que estão disponíveis aí mais fundo é que vão alcançar. Muitos cegos na Bíblia gritaram e Jesus foi até eles. Você vai ver, nós vamos falar, cada vez que nós falarmos aqui, todos os milagres, você vai ver outros cegos de outras maneiras. Mas esses dois foram dessa maneira. Jesus não os curou instantaneamente, Jesus não deu bola para eles, só que Jesus estava trilhando um caminho e deixando um cheiro. Deixando um cheiro e um som. O cego, ele não se guia por aquilo que ele está vendo, ele se guia pelo que ele sente de cheiro, pelo que ele toca, pelo que ele ouve. Para chegar até a casa de Jesus, ele teve que ir ouvindo a multidão que o seguia, teve que ir ouvindo para onde ele estava indo e o seguindo. Ele precisou ir tocando até chegar na revelação completa. Ele precisou ir sentindo o perfume que exalava do óleo fresco que Jesus carregava. Uma das questões do óleo fresco é que vocês pensam em óleo só como quem vai fazer comida, ou no máximo para ungir. Porém, biblicamente, o óleo fresco era como um perfume. Era um unguento. O perfume da época era um óleo, então você passava o óleo para ficar cheiroso. Ainda mais na cultura da época, você tomava um banho por semana, e às vezes até menos. Isso é tão bíblico que quando Maria unge Jesus, ele diz, ela me ungiu para minha sepultura. E Jesus iria morrer só uma semana depois. Então, Jesus estava dizendo, não vou tomar banho por esses dias. Então, Mateus, não pegue esse versículo para você continuar fedendo, filho. Precisa tomar banho. Tem uns irmãos aqui que dizem, glórias. Não vou precisar, né? Então agora eu tenho álibi bíblico para mim ficar fedido. Não, por favor. Jesus não tinha chuveiro na época dele, tinha que tomar banho de rio. Mas ele exalava um perfume, e ele trilhava um caminho. Ei, siga o perfume. Ainda que você não esteja vendo nada, siga o perfume. Ainda que você não esteja ouvindo nada, siga o perfume. O perfume é o rastro da unção e ela te levará à fonte, que vai te ungir e depois disso você nunca mais vai ser o mesmo. Tá tudo quebrado, tudo lascado, ainda existe um som. Antes de tudo que Deus fez na Bíblia, tudo começou com o som. Quando Deus disse, haja, ouve. Jesus é a própria manifestação do som que tudo criou. Pela palavra, Deus criou tudo. O som antecede a movimentação. O som, em Atos 2, era como de um vento veemente e impetuoso que liberou o Espírito Santo sobre todos. Joel diz que o som das chuvas e as chuvas anunciariam o avivamento. E antes de chover, sempre tem os trovões. O que eu quero te dizer é que não dá tempo de eu te explicar sobre o som do céu e os vários sons que são liberados antes de Deus fazer algo. Mas na vida desses dois cegos que não viam, eles precisaram acreditar no que ouviam. Não pegou essa chave, então eu vou esclarecê-la. Você ainda não viu, mas você ouviu. Você ainda não viu 100 mil reais na tua conta, mas você ouviu que ele pode te dar. Você ainda não viu a tua cura completa, mas você ouviu de um Deus que abre os olhos. Eu já quebrei 4 óculos meus tentando enxergar, em atos de fé.
Depois tive que comprar de novo. E se precisar quebrar mais uns, quebraremos. Agora eu uso lente e estou sem lente há um mês. Quebrei a lente, pisei em cima sem querer. E é que a desgrama é cara. Então, estou esperando os recursos chegar. Mas enquanto não chega, eu vou ouvindo. E vou andando ouvindo. Fica tranquilo, eu enxergo um pouco, viu? Não tem gente que acha que eu estou dirigindo sem enxergar. O que eu quero dizer nessa manhã é: você não precisa ter visto tudo para crer. Bem-aventurados, Tomé, são os que não viram e creram. Bom, estes cegos não viram, mas creram. Então, não importa se a notícia é boa ou ruim, você ouviu, você creu no teu ministério fora do comum. Bom, um dia, Jesus me falava que eu iria pregar em toda a nação e iria para as nações. Foram anos sem ver isso. Foram anos que Jesus me falava isso, e o máximo que eu conseguia cuidar era do Alex com a Juliana, partando isso para eles me pegar de tapa. O máximo que eu conseguia era fazer a Simone parar de bater no Leandrão. O máximo que eu conseguia era tirar os demônios do pastor Mateus. Ele mexia com libertação e eu tinha que desendemoniar ele. Eu não estava vendo aquilo que Deus tinha me falado, mas eu tinha ouvido. E eu não iria parar até achar o lugar que ele estava. Outra coisa, ache o lugar que Jesus está, porque ali será o lugar do teu milagre. Quando tudo estiver mal, para de ficar tentando resolver. Ache o lugar que Jesus está. Uau, essa revelação é poderosa. Isso é poderoso, Jesus. Obrigado. O Senhor é maravilhoso. Já notou que quando nós estamos no meio do caos, nós tentamos achar soluções. Tua solução está nele. Em vez de ficar tentando achar soluções, ache onde ele está. Porque Jesus, em uma temporada, pode estar no alto do monte. Em outra, ele pode estar no vale. Em uma temporada, Taylor, ele pode estar dentro do teu quarto. Em outra, ele pode estar na rua te convidando para correr. Em uma temporada, Mateus, ele pode estar atrás do violão, mas em outra, ele pode estar atrás das escrituras. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Às vezes nós achamos que Jesus ele é metodista, cheio dos métodos. Jesus é como o vento, se sopra, não se sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Você precisa achar Jesus aonde ele está nesse tempo. E tem gente que não rompe porque eles viveram algo no passado e querem repetir como um método. E não vai. Você precisa achar o lugar que Jesus está no devido momento, porque ele se move. E por que ele se move? Para te provocar movimentos. Para alguns hoje, Jesus está dentro do quarto na intimidade. Para outros, Jesus fechou a porta da intimidade e está convidando você para produzir. Para uns, Jesus está dizendo confia, para outros, Jesus está dizendo plante. Cada um precisa achar o lugar que Jesus está e qual a revelação dele para esse tempo. Onde Jesus está? Pastor, como eu descubro? Ouvindo. Se Jesus tiver os teus ouvidos, ele vai ter teus passos. Aquilo que você ouve formata aquilo que você vai ver. Então, você precisa achar onde Jesus está, servindo os irmãos ou pregando no púlpito, ou pregando nas ruas. Naquele tempo, Jesus tinha me dito que eu pregaria a nação, mas ele estava na casa do Mateus, na vida do Alex, do Leandrão, cuidando do Val Cabete. Hoje, se eu tentar achar Jesus desse jeito, eu só vou achar um bando de gente feia. Hoje Jesus está na nação, então eu tenho que achá-lo. Estou indo para Fortaleza, que agora, para mim, essa semana ele está lá. E onde... Uau! Ei, a barra! Aonde Jesus estiver, é ali que está a tua prosperidade. É ali que está o teu óleo. É ali que está o derramar.
Uau. Tem pessoas frustradas com seus ministérios, porque eles estão parados esperando uma movimentação antiga e o seu ministério já deveria estar em outro nível, fluindo em outra dimensão. Só que você prefere querer sair da igreja do que se mover de uma nova forma. Sabe por que os crentes saem tanto das suas igrejas? Porque eles acostumam com o método e quando muda, Jesus se move, eles ficam procurando outra igreja que está perto do último mover. É claro, eu acredito que tem pessoas, sim, que Deus convida para se retirar de suas igrejas e tocar em suas vidas. Quem seria eu? Nasci numa igreja e vivi o restante dos últimos anos em outra, e agora estou em outra, por movimentos, mas em nenhuma delas eu saí porque algo não estava bom. Eu só saí atrás da nuvem. Você precisa achar, como esses cegos, o lugar que Jesus está, e no lugar que Jesus estiver, os teus olhos vão se abrir. A revelação virá. A revelação virá. Tudo que você precisa é da revelação, e aqueles que estavam em trevas vão andar em luz. Onde Jesus está? Bom, esses cegos acharam. Agora é interessante que Jesus respondeu para eles e tocou os olhos, dizendo: seja feita conforme a vossa fé. Uau! Uau! Jesus, em outras vezes, diz: veja, mas para esses aqui ele diz: vai ser na medida que vocês propuseram para chegar até aqui na minha casa. A tua fé cresceu a ponto de você enxergar o rei. A tua fé cresceu ao ponto de você andar cego, crendo numa palavra. Andar cego atrás de uma palavra vai processar a tua fé em lugares altos. Andar só ouvindo, sem enxergar, vai processar a tua fé até que você viva o teu milagre. Achou Jesus, achou a prosperidade. Achou Jesus, achou o pote de ouro. Achou Jesus, achou a tua visão. Achou Jesus, achou a sua revelação. Você hoje quer uma revelação fresca, quer um óleo fresco, quer unção fresca, quer receber o teu milagre, então ache no lugar que ele está na tua vida. Onde ele está? Onde ele está? Para alguns ele está em Sião, para outros ele está no sinal. Tem gente que está uma oferta para cima de romper, e outros uma oferta para baixo, e outros uma oferta para o lado. Uns estão a ponto de uma oração para o enfermo, para que o seu ministério fora do comum se inicie, e outros estão a um ponto de uma intercessão com jejum para ver os céus rasgarem. Eu não posso te dizer, olha, todos vamos jejuar, eu não gosto disso. Eu acho que para cada um, Jesus está provocando uma medida de fé, porque há uma revelação que ela é para todos, mas há uma revelação nessa manhã que é só tua e que só você pode recebê-la e que você precisa ir no lugar que ele está na tua vida e achá-lo. O meu desejo hoje é que você, com o Espírito Santo que te guia, seja guiado às recâmaras do amor e encontre o Rei. Em Cantares, uau, meu Deus, Jesus, eu vou ficar aqui a manhã inteira fluindo nessa revelação, Pai. Isso é poderoso. E Cantares diz que o noivo veio e pôs a mão na porta, bateu na porta, a noiva não abriu. E quando ela abriu, tinha só mirra derramada, só o óleo. Então ela descobriu, ele passou aqui, e depois ela correu atrás dele. 2 vezes ela vai atrás do noivo. Da primeira vez, então, ela enfrenta até os guardas da cidade. E ela diz uma coisa aos guardas da cidade: onde está o amado da minha alma?
Eu não voltarei até que eu leve o deite na cama de minha mãe. É meio excêntrico esse texto, porque ela está dizendo, eu vou achar ele e vou ir dormir com ele. Para uma mulher e para um homem, sim, mas para a noiva e para o noivo, é a noiva dizendo, eu irei achar ele onde ele está e irei levá-lo para a minha intimidade, para que ele gere em mim o que só ele tem para dar. Então, ache Jesus. Seja como a noiva de Cantares, desesperada para achar onde ele está, até que ele gere algo em você. Então, Jesus diz, aqui no verso 39, em seus olhos foram abertos. Jesus lhe ordenou, terminantemente, cuidado para que ninguém saiba disso, e a fama corria. Bom, seus olhos foram abertos. O que os olhos destes cegos viram quando os olhos deles foram abertos? Viram o rei. O maior nível de revelação que você vai ter não é o tanto de dinheiro, o milagre, é aquilo que o milagre vai te fazer ver. Eu já vi pessoas viverem milagre no pé de uma santa e não enxergaram nada. Tiveram fé para ser curado e a fé cura, mas continuam cegos. O meu desejo não é que você só viva o teu milagre, é que você encontre os seus altares. Porque no lugar que Jesus está, é o lugar do teu altar. Quando você vê Gênesis, estuda a história de Abraão, você vai descobrir que cada momento Deus estava num lugar diferente. E cada lugar que Abraão se movia, ele se movia por fé. E quando ele achava esses lugares, ele erguia um altar. Uau. Uau. Você precisa achá-lo e erguer um altar. Até que aquilo que você estava só ouvindo se torne perfeito. Até que os teus olhos contemplem e você possa dizer, eu estou dizendo acerca do que vimos, do que ouvimos e do que apalpamos. Que o teu milagre seja revelado para você hoje. Essa é a palavra. Há uma diferença entre ser revelado e ser entregue. O meu desejo é que ele seja revelado. Aonde Jesus está. E ao chegar lá, ele será manifestado. Mas o meu desejo é que vocês, pelo menos algumas pessoas, sigam o rei até entrar no seu lugar de intimidade. E nesse lugar de intimidade, receber o teu milagre. Bom, essa quarta-feira vai parando por aqui. Uma revelação poderosa. Cegos voltando a ver. E segunda-feira estamos... Semana que vem nós não vamos ter devocional. Eu estou em Fortaleza. Segunda e terça eu estou voltando de viagem de madrugada. Estou chegando em casa. Orem por mim. Estou saindo de viagem hoje, meia-noite. Cristina, por favor, interceda por mim. Cristina, depois tem que falar com o tio Miguel, pastor Matheus, pastora Keila. E se você aí tem um dom de intercessão, por favor, me procure depois, porque eu vou montar um grupo de intercessão para o meu ministério. E ali eu vou estar só falando para onde eu vou, contra o que estamos lutando, e pedir que as pessoas que têm este dom derramem sobre nós o seu dom de intercessão, tá bom? Ainda não montei o grupo, vou montar essa semana. Talvez eu monte hoje. Se você que está aqui e tem esse dom de orar mesmo, de interceder, uma Márcia, as irmãzinhas do coque, que agora é a nova geração, né? Agora é as irmãs do cabelo curto. Antigamente eram as irmãs do coque, agora é as irmãs do cabelo curto. Então mudou. Você viu uma velhinha igual a Lisandra, assim, mas, né? Minha avó, minha mãe, cabelinho curto na igreja. É as antigas irmãs do coque, elas evoluíram.
Né, Nilson? Agora elas estão sofisticadas, elas tiraram o coque e deixam o cabelo curto. Então, eu tô precisando é dessas. E, gente, eu preciso. Até aqui eu sempre fui assim, pedi oração para um ou outro, mas o ministério meu danado está tomando uma proporção que não dá. Eu preciso de torres levantadas e de pessoas intercedendo, orando mesmo. Eu não quero profetas intercedendo, porque profeta enche muito o saco. Não sei que você seja um profeta intercessor, que ora, tem palavras e tal, porque tem uns que fica palpitando em vez de interceder. Ai, porque eu acho que tem um demônio, eu acho que vocês dividem, vai caçar teu rumo. O intercessor sabe o que está fazendo. Ele leva a oração, ele traz revelação, ele está ali derramando oração. Pai, guarda, protege, libera. Pastor, que hora que vai ser a administração? Tal hora, então tal. Nesse momento eu vou estar clamando pelo céu para que seja derramado sobre ti. Então, se você tem esse desejo, bom, a maioria de vocês tem meu telefone e se está no grupo, é só o número lá. Me chame no particular. Fala, pastor, eu quero participar do time de intercessão aí do teu ministério. Que nós estamos começando uma igreja móvel. Se você não sabe, o meu ministério agora é uma igreja móvel. Então, eu preciso dos irmãos da intercessão, vou precisar o músico eu já arrumei, o pastor Matheus está pertinho aqui. Mas eu estou formando um ministério para a nação. E isso é bom, porque você pode estar na tua igreja e estar em 2 ministérios, tá vendo? Sem estar dividido, participar de 2 coisas. É isso aí. Então, Deus abençoe, gente. E vocês aí de Fortaleza, meu Deus, eu vou estar de morder a Bíblia só para dar uma chapada. Isso é loucura. Então, com a roupa de ir, pastor, já. Eita, labaçaia. Ei, pastor, o senhor podia dizer só aquele... É fogo!